Incrédulos e perversos. Evangelho de Lucas, comentário de Mário Persona. Chega ao fim aquela atmosfera celestial que os discípulos respiravam durante a transfiguração de Jesus no monte. Agora eles descem para o nível desse mundo, eles caem na realidade e se veem diante da multidão carregada das terríveis marcas que o pecado deixou na criação. Um homem se aproxima de Jesus e descreve a triste condição de seu filho único. Ele é possuído por um espírito maligno que está destruindo sua vida. O pai aflito explica a Jesus que havia pedido aos discípulos que expulsassem o espírito maligno de seu filho, mas nenhum deles foi capaz de fazê-lo. Jesus diz a eles: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Ele não diz, ó demônios, até quando terei de suportá-los, mas provavelmente esteja falando dos discípulos, ou mesmo de toda a humanidade. Primeiro, porque todo ser humano é por natureza incrédulo. Segundo, porque os homens pervertem as coisas de Deus ao seu bel prazer. Assim, nós somos todos uma geração incrédula e perversa. Quando você não crê no poder de Deus e passa a confiar em seus próprios recursos, isso é incredulidade. E se você perverte ou distorce as coisas de Deus para atender os seus próprios interesses, você é perverso. O Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 21, acrescenta nesta história que Jesus diz que esta espécie de demônio só sai pela oração e pelo jejum. Estes são também os antídotos contra a incredulidade e a perversão. É pela oração que você demonstra a sua dependência de Deus e não de si mesmo. E o jejum significa abrir mão de seus apetites e interesses pessoais. Deus nos quer 100% dependentes dele e famintos de nossa própria vontade, para sermos saciados da vontade dele. Quando o menino vinha vindo, o demônio lançou por terra em convulsão, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta a seu pai. O Evangelho de Marcos acrescenta que o menino caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Diz ainda que quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. Como a multidão se ajuntava e havia o risco de o demônio se transformar na atração principal ali, Jesus rapidamente resolve o problema. Hoje é comum encontrar grupos de cristãos mais ocupados com demônios do que com a adoração a Deus. E o modo do demônio agir denota muito bem que o seu desejo era de chamar a atenção, fazendo o menino rolar pelo chão e espumar pela boca. Não é muito diferente do modo como nós, às vezes, deixamos os nossos filhos agirem, ou nós mesmos agimos. E nem é preciso estarmos possessos de demônios para isso, basta deixarmos nossa carne tomar as rédeas da nossa vida. E se você quer ver de que a carne é capaz, espere até os próximos 3 minutos. Os discípulos ainda estão admirados com a libertação do menino possesso por um demônio, quando Jesus lhes diz: ouçam atentamente o que vou lhes dizer. O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Eles não entendem este aviso de que Jesus seria preso e condenado à morte por seu próprio povo. A razão é explicada no versículo seguinte: eles não entendiam o que significava, era-lhes encoberto para que não o entendessem. Deus quis que o significado destas palavras ficasse temporariamente oculto a eles. As palavras traído e entregue deixaram claro que tratava-se de algo muito grave, pois a passagem continua dizendo que eles tinham receio de perguntar-lhe a respeito dessa palavra. Porém, o porquê, quando, ou como, ou por quem, eles ainda não podiam compreender. A julgar pelo tempo que andavam juntos e pelo carinho e atenção que Jesus lhes dedicava, era de se esperar que os discípulos já tivessem um certo grau de intimidade com o Senhor, mas não. Não. Tudo indica que, apesar do acesso franqueado por aquele que disse: venham a mim, o problema da falta de uma comunhão maior com o Senhor vinha dos próprios discípulos. Assim é hoje. Jesus é extremamente solícito em nos deixar à vontade para nos aproximarmos dele, mas nós nem sempre queremos tê-lo por perto. Por quê? Porque a carne nos controla em muitas situações e nos afasta dele, apesar desse desejo permanente que ele tem de estar perto de nós. Não correspondemos ao seu amor porque nós temos nossa própria agenda, nossos próprios interesses. Nós não queremos uma proximidade com Cristo que possa atrapalhar nossos planos. Como eu sei disso?
Basta ler o versículo seguinte para descobrir com que os discípulos estavam preocupados. Certamente não era com a traição e prisão de Jesus, mas com eles próprios e com o lugar que cada um ocuparia no reino de Cristo. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Aqui não diz que Jesus tenha escutado a conversa deles. Mesmo assim, ele ouve os seus pensamentos. Por isso responde a eles, e a resposta é dada na forma de uma criança. Quem recebe esta criança em meu nome está me recebendo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Resolvida a questão? Não. O sentimento carnal voltará a se manifestar nos próximos 3 minutos, e bem ao estilo do caráter encontrado no homem religioso. Eu sempre tive a imagem do apóstolo João como sendo de um jovem dócil, afetuoso e amigo. Mas a palavra de Deus é certeira em revelar que por baixo da aparência existe aquela odiosa natureza que Deus precisou condenar na cruz, a carne. E aqui a carne aparece em um de seus aspectos mais perniciosos, a aparência de piedade, mesmo que com as melhores das intenções. Um pouco antes, os discípulos discutiam qual deles seria o maior, numa clara manifestação de egoísmo individual. Jesus lhes dá uma lição, tomando um menino e dizendo: quem recebe a esta criança em meu nome está me recebendo. Agora João vem contar que eles proibiram um homem de expulsar demônios em nome de Jesus por não andar com eles. Esse é o egoísmo coletivo. Esses mesmos discípulos não conseguiram expulsar o demônio que afligia um menino por lhes faltar 2 coisas: a oração, que demonstra a dependência de Deus, e o jejum, que é abrir mão de satisfazer os próprios desejos, apetites e necessidades. Mas ao encontrarem alguém que parece ter essas qualidades, o ciúme e o orgulho espiritual os levam a proibir o homem de usar o nome de Jesus. A desculpa de João é: porque não te segue conosco. Estariam eles preocupados com Jesus? Não. Eles estavam preocupados consigo mesmos. A ênfase está no conosco. E a resposta de Jesus revela os seus corações. Não o impeçam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. As versões da Bíblia que neste evangelho trazem que quem não é contra nós é por nós, diminuem a força que a resposta de Jesus tem aqui. O orgulho os deixou tão míopes que não se alegram com o fato de alguém seguir a Jesus, mas exigem que sigam com eles. Eles se acham o meio pelo qual as pessoas devem seguir a Jesus. O que não é diferente de qualquer religião cristã que se considere a única forma de um cristão ter comunhão com Deus. Porém, o nome de Jesus não é exclusividade de algum grupo de cristãos. A Bíblia não diz quem era aquele homem, mas Jesus não os encoraja também a juntarem-se a ele, mas também não lhes dá autoridade para se intrometerem no que os outros fazem em seu nome. Então, o que fazer quando eu vejo o nome de Jesus usado de maneira errada por tantas igrejas e religiões? Posso alertar as pessoas contra o erro, como os apóstolos fazem em suas epístolas. Mas eu não devo ir aos lugares onde o nome de Jesus é usado de maneira errada para impedir as pessoas ali de continuarem as suas práticas. Veja o que o apóstolo Paulo diz dos que pregavam a Cristo indevidamente. O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. Ele falou isso em Filipenses, capítulo 1, 18. Nos próximos 3 minutos, os samaritanos se recusam a receber Jesus. Quando chega a época de o salmão, peixe salmão desovar, esse peixe que é de água salgada volta à nascente do rio onde nasceu. Para subir o rio, o salmão passa por uma transformação radical. O seu crânio tem o perfil alterado para enfrentar a forte correnteza contrária. E o sistema respiratório muda completamente para poder extrair o oxigênio da água doce e não da água do mar, salgada, onde ele vivia. Nada consegue fazer um salmão mudar de ideia e voltar para o mar. Você pode virá-lo, o que ele imediatamente vai dar meia volta e continuará a subir o rio para desovar e morrer. Nenhum deles escapa desta última viagem. Que exemplo magnífico
da disposição de Jesus neste momento do Evangelho. Aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Outra tradução diz que ele manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Para quê? Para morrer. Talvez você esteja entre os que pensam que Jesus foi um grande homem, que deixou exemplo de como você deve viver para receber a salvação eterna e o perdão dos pecados. É ótimo que queira imitar Jesus, mas não se esqueça de que o Filho de Deus, uma pessoa divina, eterna, que não teve começo, não tem fim, ele viveu aqui absolutamente sem pecado e sem a possibilidade de pecar. Como imitar o próprio Deus, sendo você um ser humano cheio de falhas? Não tem como. Você e eu fazemos parte de uma velha criação que foi arruinada pelo pecado. O que faz um oleiro quando o seu vaso sai defeituoso? Ele destrói aquele e faz outro. Não é diferente com Deus. A sua criação original foi corrompida pelo pecado ao ponto de não ter conserto. Por isso Deus a condenou à destruição. O problema é que ele quer poupar os seres humanos, e é aí que entra o Filho de Deus. Ao vir a este mundo em semelhança de homem, Jesus tornou-se o exemplar perfeito da criação original de Deus, o homem obediente e submisso que Adão deveria ter sido, mas não foi. Porém, por mais perfeito que Jesus tenha sido como exemplo de homem perfeito, não foi para isto que ele veio ao mundo. Na cruz, ele morreu como o único sacrifício pelos pecados, substituindo você no juízo divino. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele morreu também para Deus colocar um fim no homem em seu estado original, o da velha criação. É por isso que neste ponto do Evangelho nós vemos Jesus com o firme propósito de ir a Jerusalém, tal qual o Salmão, que instintivamente sabe que se não morrer, não deixará descendência. Jesus sabe que é como o grão de trigo. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Nada deterá Jesus em sua jornada até a cruz. No caminho, porém, a prepotência dos seus discípulos será revelada nos próximos 3 minutos. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.